Cartórios de Piracicaba e região tem nova sede para atendimento ao eleitorado. O prédio que abriga a Zona 93, 244 e 270 foi inaugurado nesta terça-feira, dia 25 de junho. Além de Piracicaba, a unidade também atende a cidade de Rio das Pedras, Charqueada e Saltinho. A nossa equipe esteve no local durante a inauguração e conversou com todas as autoridades. A nova sede fica localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 2616, no centro da cidade, próximo ao Teatro Municipal da Avenida Independência. Então, presidente, o colega estava perguntando sobre as fake news esse ano, né? O senhor estava comentando que não é mais novidade, isso, né? Sim, fake news já não é uma novidade, porque nós enfrentamos isso desde 2018. O que muito se especula é o mau uso da inteligência artificial. Então, em todos os locais que eu tenho ido, nas reportagens que eu tenho sido entrevistado, eu digo que a inteligência artificial é algo criado pelo ser humano e ela veio para beneficiar aos humanos e não para nos atrapalhar. Então, alguém pode eventualmente fazer um mau uso dela, colocando na boca de alguém algo que ela não disse. Então nós temos alguns casos isolados. Mas, por exemplo, tivemos eleições agora em a maior democracia do mundo, que foi a Índia. E nós não soubemos de uma interferência direta da inteligência artificial. No México também houve a eleição de uma presidente e transcorreu no normal. Então, para nós, a inteligência artificial será uma novidade, mas os tribunais estão preparados para enfrentar esse desafio. Alguma novidade para esse ano? Alguma novidade para esse ano? Alguma novidade para esse ano? Não, a única novidade a respeito desse assunto é a resolução do TRE, que determina, ou pelo menos traça normas para que as Big Techs possam retirar antecipadamente a divulgação de discurso de ódio, independente de ordem judicial. Isso é uma novidade porque nós não temos lei a respeito. Então usaremos a resolução do TSE. Fake news com relação à segurança das urnas eletrônicas é uma preocupação, desembargador? Sinceramente não, já é um tema muito batido. Na última eleição teve essa discussão, olha, voto impresso ou não impresso, mas olha, não há um caso sequer de comprovação de fraude nas urnas. As nossas urnas eletrônicas não têm acesso à internet, então existem várias camadas de segurança, tanto que o código-fonte e o sistema de segurança da urna, toda vez é colocada em checagem por hackers. Vem hackers do mundo inteiro tentar entrar na urna para mudar o voto e nunca conseguiram fazer. Então as nossas urnas, posso te dizer que é um orgulho nacional, não há fraude. As denúncias esse ano, o Pardal também vai funcionar? Vai funcionar o Pardal. Hoje ainda está na imprensa que houve uma criação de dados, mas foi não na urna eletrônica, mas sim no aplicativo e-título, que isso é uma coisa que, como qualquer aplicativo, ele pode ser invadido, mas não causou nenhum prejuízo, nem à lisura e muito menos à confiabilidade da Justiça Eleitoral. No dia da eleição, o que se espera? A rapidez para a divulgação de resultados, como ocorreu das outras vezes? Tem alguma novidade nesse sentido, não? Não, nenhuma novidade. O nosso é o único país do mundo que faz a eleição nacional e entrega o resultado horas depois. Essa é a grande vantagem do nosso sistema. Poucas democracias conseguem isso. Vejam nos Estados Unidos, por exemplo, que o resultado sai 15 dias depois. Doutor, nós começamos agora um pouco com o presidente, né? Em relação a fake news, o que o senhor espera esse ano das eleições? Em Piracicaba, algumas decisões já proferidas pelo senhor, inclusive, né? Em relação a compartilhamentos, impulsionamentos. O senhor acha que isso vai aumentar nas eleições esse ano, principalmente em Piracicaba? Eu creio que não. Eu creio que, na verdade, os candidatos vão se mostrar aí responsáveis e conscienciosos de que é um local onde eles têm direito de debater ideias, de expor suas opiniões, mas sem resvalar para o campo de notícias falsas. Pelo menos essa é a minha expectativa, é nisso que eu quero crer que isso vai acontecer. E a Justiça Eleitoral está aí para acompanhar todo o processo, preferencialmente à distância. Se for necessário, se houver alguma irregularidade, a gente vai atuar ao lado da lei, né? Junto com... Doutora, a agilidade, nós percebemos que esse ano está um pouco mais rápido, inclusive as decisões, né? Isso vai se manter? A ideia nossa é que as decisões sejam tomadas o mais rápido possível, porque o eleitor ele tem direito, e o próprio candidato ou pré-candidato, a saber se o que ele está fazendo está certo ou está errado. E na medida em que a gente posterga,
às vezes isso não chega ao conhecimento ou demora muito, não produz o efeito desejado. Então a expectativa é de que isso seja o mais rápido possível. A expectativa é que seja uma eleição tranquila, uma eleição municipal tranquila este ano, doutor? Alguma preocupação especial, não? Não há nenhuma preocupação especial. Nós sabemos aí que há alguns pré-candidatos, mas como eu já tinha mencionado, a minha expectativa é de que eles atuem de forma honesta, eventualmente combativa, mas dentro do que são os jogos das eleições, que são as eleições. Teve muita mudança de local de votação em Piracicaba. Isso é uma preocupação, doutor? Isso é uma preocupação nossa. Na verdade, ao longo dessa campanha, desse processo eleitoral, a gente tem a ideia de, com o auxílio de vocês, informando os eleitores dessas mudanças. Mas a gente acredita que até lá, com essas informações, esse problema vai ser minimizado. Doutor, a ferramenta Pardal é um importante instrumento para denúncias? Acho que sim. Acho que o cidadão ele tem o eleitor, que é o principal ator dessa eleição. Ele tem o direito de participar desse jogo, da eleição, e aí trazer ao nosso conhecimento eventual irregularidade que aos olhos dele esteja acontecendo. Isso eventualmente vai ser submetido à nossa análise e aí conferida a defesa ao candidato no que tiver eventualmente, no que for por nós, em um primeiro momento, entendido como irregular. Doutor Wander, o senhor já foi um juiz eleitoral, né? Para esse ano, o senhor espera alguma novidade, expectativa para as eleições em Piracicaba esse ano? Olha, eu tive à frente da Justiça Eleitoral em várias oportunidades em Piracicaba. Tocamos aí várias eleições e nós nunca tivemos uma eleição que tenha sido comprometida por algum comportamento inadequado de quem quer que seja. Então, eu vou repetir aquilo que a gente já disse nas outras eleições. A gente sempre tem uma expectativa de que nós teremos uma eleição muito serena. Claro que os ânimos são exaltados na época da eleição, os partidos, né, se degladiam muitas vezes, mas a gente sempre acredita numa eleição muito pacífica, muito tranquila e muito serena em Piracicaba. E nós sempre tivemos isso. Graças a Deus, nós não temos nenhum fato assim que tenha colocado em dúvida o processo eleitoral, tenha colocado em risco as eleições em Piracicaba. Doutor, as decisões, a gente está percebendo que estão mais rápidas esse ano, né? Isso vai permanecer assim? As decisões mais rápidas para não afetar os candidatos e também os próprios eleitores, né? Sim, a Justiça Eleitoral, aliás, ela vem se notabilizando pela urgência e pela maneira ágil como ela tem julgado as questões relativas à eleição. Repare que nada tem ficado para depois, né? Os juízes eleitorais aqui também estão sempre muito atentos e acompanhando muito em cima dos acontecimentos. Então, as ações que entram têm resposta muito rápida. E eu acredito que essa vai ser a tônica de toda a eleição. A participação de outros órgãos, como Polícia Civil, enfim, na realização das eleições sempre é muito importante. Haja vista que são, aqui em Piracicaba principalmente, mais de 300 mil eleitores, né, doutor? Olha, o presidente do tribunal foi muito feliz em dizer que ele estava se separando da prefeitura, mas continuava juntos. É extremamente importante que os outros órgãos dêem o suporte necessário para a eleição. A eleição não é possível fazer só com os funcionários do cartório eleitoral, né? Haja visto o número de mesários, que é imenso, né? Mas nós temos todo um trabalho de logística que é feito antes das eleições e durante as eleições. Aliás, depois das eleições também, né? Porque você tem deslocamento de urna, você tem fiscalização, você tem o carregamento das urnas, você tem toda uma série de aparatos que devem ser produzidos para que a eleição tenha um transcurso tranquilo, né? Então, eleição, isso é uma verdade, não é possível fazer só com a Justiça Eleitoral. Nós dependemos exclusivamente do trabalho da Justiça Eleitoral em parceria com os demais órgãos e instituições que compõem todo o ciclo, né, que vai gerar aí esse fruto positivo durante o pleito.
As denúncias são importantes, né? O Pardal já faz um tempo que funciona. Ele vai ser mais uma ferramenta ali para agilizar as denúncias? Eu acredito que sim. Haja vista que algumas decisões já foram tomadas, né? O Dr. Maurício, o Dr. Barrichello, que estão à frente do processo aqui, o Dr. Dalton também. Eu acredito que todos esses recursos são muito bem-vindos. Luciana, qual que é a importância para vocês desse novo espaço? Vai facilitar o trabalho, o atendimento ao eleitor? Como que vai ser? Aqui é uma grande vitória, né, dos cartórios eleitorais de Piracicaba. Nós atendemos 4 municípios, que são Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada. E pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral de Piracicaba, as urnas eletrônicas estão no mesmo prédio do administrativo. Então isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Antes a gente precisava ficar se deslocando de um prédio para outro. Então vai facilitar muito tudo aqui no prédio novo. Esse prédio aqui é alugado ou é sempre? Esse prédio é alugado, é um projeto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de assumir os cartórios do interior. Então, a partir desse momento, é o Tribunal Eleitoral que custeia as despesas aqui. Todo o atendimento dessas 4 cidades. Não, na São José não tem mais nada. Sim, já começou. Na verdade, a nossa mudança foi na semana do dia 13 de junho. E a partir do dia 7 de junho nós já estávamos prontos para atender os eleitores e já estamos atendendo. É que a inauguração oficial foi hoje com a presença do presidente. Porque muita gente nem sabia que tinha mudado ainda, né? Isso, exatamente. Agora, com o apoio de vocês, que nós vamos poder informar a todos os eleitores dessa mudança. Tem um cartazinho informando. O prédio aqui é mais moderno, tem acessibilidade, é mais fácil para o eleitor? Sim, muito mais fácil para o eleitor, porque pensando que ele está numa das avenidas mais importantes da cidade, que é na Avenida Armando Salles, fazendo esquina com a Gomes Carneiro, pertinho do teatro, né? E além disso ele é um prédio totalmente acessível. O nosso prédio lá ele não era acessível, então não tinha banheiro para o público, tinha, mas era no 2º andar, então não era acessível. A entrada dos cadeirantes tinha que ser pela garagem. Esse aqui é um prédio todo pensado, todo o layout dele foi pensado para que fosse acessível e um prédio muito adequado aos eleitores, com uma facilidade para chegar perto do terminal, localizado no centro de Piracicaba. Então tudo foi muito bem pensado pelo tribunal. É justamente a acessibilidade que motivou a mudança de várias sessões eleitorais, né? Isso, exatamente. Até o tribunal ele tem esse projeto, tem algumas escolas de votação pensando, inclusive na acessibilidade do modo geral, né? Algumas escolas de votação vão deixar de ser locais de votação porque não são acessíveis, e aí nós vamos reorganizando esses eleitores. Então é todo um pensamento grande do tribunal nesse sentido.